Bíblia aberta para nos acompanhar na exposição da palavra de Deus. Todos acharam? Portanto, nós vamos ler Atos 4, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente, e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam andado com Jesus. E vendo com eles, em pé, o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Podeis assentar-se. Meus queridos irmãos, passaram-se 40 dias desde que Jesus foi morto e ressuscitou. 500 pessoas agora estão reunidas e Jesus está subindo aos céus. Mas antes de subir, ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí, 10 dias depois, no chamado dia de Pentecostes, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo desceu, e Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e pregou aquele que ficou conhecido como o primeiro sermão da igreja. E naquele sermão, por favor, ouça com atenção. Naquele sermão, Pedro disse 4 coisas. A primeira que ele disse é que Jesus tinha uma vida aprovada por Deus. A segunda verdade é que eles se uniram, os judeus, e mataram a Jesus de Nazaré. Mas a terceira verdade é que Deus o ressuscitou. E a quarta verdade é que Jesus estava entronizado à direita do Deus Pai.
E a prova disso é que o Espírito Santo estava sendo derramado. Como resultado desse sermão, veio um apelo da multidão perguntando: o que faremos para ser salvo? Pedro responde: recebam Jesus Cristo, arrependam-se e sejam batizados. E 3.000 pessoas se converteram, e daí nós temos uma igreja. E essa igreja tinha 4 características. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E Deus ia acrescentando aqueles que haveriam de se ser salvos. E a igreja crescia e tinha um testemunho de impacto. E um dia, Pedro e João vão ao templo. E antes de entrar no templo, eles encontram um coxo de nascença, há cerca de 40 anos, a pedir esmolas. E então, quando ele pede uma esmola, Pedro responde: não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O homem não apenas levantou e andou, mas ele saltou e adentrou ao templo, glorificando a Deus. Os olhares fixos naquele homem, admirados e surpresos, descrevia a temperatura do ambiente. De repente começaram a olhar para Pedro, e Pedro disse: por que é que vocês estão olhando para nós como se em nós houvesse algum poder? Saibam que o Jesus a quem vocês mataram, Deus o ressuscitou. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Ele é o Cristo prometido, como disse Moisés: depois de mim haverá um profeta levantado por Deus, a ele ouvi. Então saiba com toda certeza a casa de Israel, que esse Jesus vive. Ele é o Messias prometido, o Salvador. E o fato é que agora 5.000 pessoas a mais se juntam àquelas 3.000 pessoas, e a igreja cresce extraordinariamente. E o resultado disso é que Pedro e João foram presos. O Sinédrio, a corte de justiça de Israel, determinou que Pedro e João fossem presos. E a reunião extraordinária foi marcada para o dia seguinte. E é aqui onde eu chego no versículo 5 do capítulo 4. No dia seguinte de quê? Que um homem de 40 anos, que não andava, andou. Que 5.000 pessoas se converteram. Que Cristo foi pregado e anunciado pelos apóstolos. Depois de uma noite em que Pedro e João estiveram presos, no dia seguinte, esses 2 homens estão diante de um tribunal para serem julgados como criminosos. Eu quero olhar para Pedro e João nessa noite e quero entender que aqui está representada a igreja daquela época, mas também a igreja de hoje. E eu encontro a partir desses homens aquilo que é o tema da minha mensagem nessa noite: as evidências de uma igreja que faz história e que fica para a história. Porque 2.000 anos depois, nós estamos falando de uma igreja que fazia história e que ficou para a história. E é essa igreja que Deus quer. Portanto, visto que estamos hoje à noite comemorando 50 anos de história de uma igreja, entendo eu que é relevante pensarmos num tema assim. E quais são, então, as evidências que estão aqui no texto que lemos, em que os discípulos Pedro e João estão diante de um tribunal para serem julgados? O que é que eles evidenciam como marcas de uma igreja que faz história?
Primeiro lugar, primeira evidência de uma igreja que faz história é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ouça isso. A evidência de uma igreja que faz história é que ela necessariamente é uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém. Vou ler mais uma vez o verso 5 até o 8. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas. E quem mais? O sumo sacerdote Anás. Quem mais? Caifás, João, Alexandre, todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os, no caso Pedro e João, diante de si, fizeram apenas uma pergunta. Ouça isso. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Eu quero que você entenda qual é a questão que está em debate nesse tribunal. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Isso o quê? A cura de um homem de 40 anos. E então o texto diz, no verso 8, que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: a autoridade do povo e vós, líderes religiosos. Ou seja, a primeira coisa que se destaca aqui é que essa igreja que está sendo levada aos tribunais, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. E o fato dela ser uma igreja cheia do Espírito Santo vai determinar a postura, a atitude, a reação, o comportamento dessa igreja diante desse tribunal. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa hoje à noite. Esse tribunal formava uma espécie de meia-lua. E bem no centro estava o sumo sacerdote. E bem aqui adiante estavam Pedro e João. Esse sinédrio era formado por 70 autoridades de fariseus e saduceus. Os fariseus, no caso os escribas, os doutores da lei, representavam a elite religiosa, que tinha assento garantido naquela corte, naquele conselho, naquele tribunal. E por outro lado, tínhamos os saduceus, que representava a aristocracia judaica, que mediava as relações políticas entre Israel e o Império Romano. Portanto, essa junção do poder religioso com o poder político determinava os assentos naquele tribunal. E quem é que está ali à frente? Ou quem são esses que estão ali à frente? 2 ex-pescadores, seguidores de um homem que morreu crucificado como se fosse o pior dos malditos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esses 2 pescadores não se intimidaram e não foram vencidos pelo tribunal. Eles não tinham nenhum advogado de defesa e eles não tinham nenhuma testemunha, teoricamente falando, em favor deles. E o que é que diferencia esses 2 homens daquela corte poderosa? Observem uma coisa. Quando você lê os nomes dessa corte, haviam aqui algumas figurinhas carimbadas. Caifás, Anás, que estiveram presentes no tribunal que condenou Jesus de Nazaré. O que esperar desse tribunal? Justiça. Esse tribunal existia para estabelecer a ordem. Teoricamente, ele existia em defesa da religião judaica, em defesa da verdade. Mas esses homens não estão aqui interessados na verdade. Eles não querem saber se o milagre é verdadeiro, se o milagre veio de Deus. A única coisa que eles querem é um pretexto para julgar, condenar, sentenciar e matar aqueles homens. Mas o texto deixa para nós uma questão que é suficiente para a gente entender o que é que muda tudo nessa história.
É porque se de um lado está um tribunal poderoso, com os cabeças da religião, e com os cabeças da aristocracia, da política, da economia e do poder, do outro lado estão dois homens que estão cheios da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero deixar claro uma coisa: o que faz a igreja prevalecer e fazer história não é o poder econômico, não é o poder político, não é o poder da cultura, não é o poder dessa ou daquela família. O poder que faz a diferença é o poder do Espírito Santo. Esses homens haviam sido revestidos de poder no dia de Pentecostes. E é com esse poder que eles vão ao templo orar. E é com esse poder que eles fazem esse grande milagre. Mas é com esse poder que eles enfrentam os tribunais. E, portanto, prevalece. E o que é que nós estamos assistindo hoje? Nós estamos assistindo hoje no Brasil igrejas que se preocupam com muitas coisas e que conseguiram crescer, se multiplicar e que têm esferas e mais esferas de poder, poder político, poder empresarial e tudo mais. Mas nós, embora tenhamos hoje prata e ouro, já não podemos dizer em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O que é que a igreja precisa redescobrir? É que a obra que Deus nos confiou é uma obra sobrenatural, é uma obra do céu, e o poder para a realização dessa obra não emana da terra, mas vem do céu. E tudo o que precisamos não é que os poderes nos apoiem, tudo o que precisamos é que o poder do Espírito Santo se evidencie na vida das crianças, das moças, dos rapazes, dos homens e das mulheres que Deus salvou pela pessoa de Jesus Cristo. Amém? Essa é a primeira evidência que eu encontro aqui. Mas há uma segunda evidência. A segunda evidência de uma igreja que faz história é uma igreja que possui uma pregação cristocêntrica. Ou seja, é uma igreja que tem pregação. É uma igreja que prega o Evangelho. E quando ela prega o Evangelho, o centro dessa mensagem é Cristo. É Cristo. E é Cristo. Porque não tem como você espremer uma página da Bíblia e você não tirar Cristo. Um grande pregador inglês, Charles Spurgeon, pregador batista, conhecido como príncipe dos pregadores, uma vez escrevendo a um dos seus discípulos, ele disse: pregue Cristo e pregue Cristo. E o aluno pergunta: e se o texto não fala de Cristo? Ele disse: encontre-o. Cristo está lá. Martinho Lutero, o grande reformador, entendia que Cristo está presente em cada página das Escrituras. E então, uma pergunta foi feita, não perca de mente isso: em nome de quem e na autoridade de quem estão fazendo isso? Porque aqui tem um problema. O Sinédrio está dizendo: nós não temos problema que a igreja coexista com a religião judaica. O cristianismo pode existir, desde que vocês se mantenham debaixo do nosso controle, desde que vocês não ultrapassem determinados limites ou fronteiras. Então, não estava previsto na nossa agenda, vocês não mandaram nenhuma solicitação pedindo permissão para fazer o que vocês fizeram. Em nome de quem vocês estão fazendo? Essa é a pergunta. Ou seja, o mundo não se preocupa que a igreja exista, desde que a igreja esteja debaixo do controle da cultura, dos valores desse mundo. E eles disseram: a igreja pode existir, mas tem que estar debaixo do nosso controle. Só que tem um problema: uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja controlada por Deus. E uma igreja controlada por Deus não se deixa controlar por nada nem por ninguém. Ou seja, ela diz: ninguém nos controla, porque a gente já é controlado por Deus, ou controlada por Deus.
E então, Pedro e João agora têm uma missão: responder a um inquérito, a um interrogatório, que a pergunta número 1 é: de onde vem a autoridade? É em nome de quem que vocês estão fazendo? Porque vocês não estão fazendo isso em nome da gente, porque a gente não lhes delegou a autoridade. E eles vão mostrar que a autoridade que eles têm vem de Jesus Cristo. E por isso, a pregação deles diante do Sinédrio não é diferente daquela do dia de Pentecostes, nem do capítulo 3. A pregação do capítulo 4 é cristocêntrica, é Jesus no centro. Olhe você para o versículo de número 10. Seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, olha a resposta, em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Quem é esse Jesus Cristo? O Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, por meio desse nome, este homem está aqui com a boa saúde diante de vós. Presta atenção, eles não disseram em meu nome, o nome de Pedro ou de João. Eles não disseram em nome da nossa igreja, em nome da nossa denominação. Eles disseram em nome de Jesus Cristo Nazareno. Agora presta atenção, porque é uma coisa aqui muito sutil. Eles disseram em nome de Jesus Cristo, aquele que vocês mataram e Deus o ressuscitou. O que eles querem mostrar aqui? Que é impossível que os judeus estejam do lado de Deus naquela questão. Porque o que ambos fizeram foi o contrário. Um matou e o outro ressuscitou. Vocês mataram, Deus ressuscitou. E nós estamos do lado de Deus, porque nós pregamos a esse Cristo. Com isso, eles elucidam a questão diante da multidão. Veja de que lado vocês estão. De que lado vocês querem ficar? Vocês querem ficar do lado daqueles que mataram, ou do lado daquele que ressuscitou? Se querem ficar do lado daquele que o ressuscitou, fiquem do lado do ressuscitado. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse homem está de pé por causa da autoridade de Jesus Cristo, porque quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e é em nome daquele que tem poder nos céus e na terra, que esse homem está de pé. Então, primeira questão, esse Jesus que nós pregamos, ele tem a autoridade para curar, ele tem a autoridade para libertar, ele tem a autoridade para manifestar poder e glória. Mas há uma segunda questão que nós vamos ver aqui nesse texto. Observe, porque o versículo seguinte, o versículo 11 diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. Mais uma vez ele estabelece um contraponto. Vocês rejeitaram a pedra principal, mas Deus fez dessa pedra a pedra angular. A ideia aqui é a seguinte: vocês foram colocados, porque era esse o papel dos judeus na história, como os arquitetos de um projeto espiritual, os engenheiros de uma grande construção. O que é que um engenheiro ou um arquiteto tem que fazer? Tem que procurar o melhor material possível e inserir na construção. E vocês, engenheiros da religião judaica, vocês, arquitetos da religião e do projeto espiritual que Deus colocou na mão de vocês, vocês cometeram um erro grave, porque a pedra principal era Jesus Cristo, vocês deixaram de fora. Vocês disseram que essa pedra não prestava. Pois bem, a pedra que vocês rejeitaram, Deus fez dela a pedra angular, a pedra principal, o fundamento, o alicerce. E sabe o que é que eles estavam citando aqui?
o Salmo 118. Em outras palavras, o Cristo que a gente prega está nas Escrituras do Velho Testamento. Ele é o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Nós não inventamos esse Cristo. O Cristo que vocês rejeitaram é o Cristo da Bíblia. Amém? Numa construção, você muda tudo. Se você quiser, você troca as lâmpadas. Você troca os bancos, você troca o sistema de som, você troca as flores, você troca o púlpito, mas você não troca o alicerce. Você muda tudo na igreja, mas você não tira Jesus Cristo. Ele é o centro, Ele é o fundamento, Ele é a pedra irremovível, porque Ele é a base de sustentação da igreja. Portanto, eles cometeram esse erro. Mas eles vão dizer uma outra coisa no verso 12. Lembrem-se, eles estão diante do tribunal respondendo uma pergunta. E eles estão dizendo no verso 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Primeiro, esse Jesus tem poder e autoridade. Segundo, Ele é o Cristo das Escrituras, a pedra principal. Terceiro, Ele é o Salvador do mundo. Não há salvação fora dele. Presta atenção. Você pode escolher a religião que você quiser. Você pode frequentar a igreja que você quiser. Você pode abandonar a igreja e viver do jeito que você quiser. Você pode mergulhar nas drogas, como muita gente está fazendo, e buscando preencher o vazio da alma na cachaça, nas festas, na prostituição, nas drogas. Talvez você seja alguém que está aqui hoje à noite, que tem tentado preencher o vazio da sua alma nesses caminhos, nessas cisternas rotas, que não tem água para saciar a sede da sua alma. Mas eu quero dizer uma coisa hoje: se você é alguém que tem alguma expectativa de vida eterna, vida depois da morte, e que procura paz e sentido real para viver a vida aqui, eu quero dizer que você não encontra isso fora de Cristo. Por isso, você precisa entrar para a igreja de Jesus Cristo, a noiva dele, o corpo dele. Você precisa se entregar a ele, porque você pode fazer todas as escolhas, mas saiba que só quando você tem Jesus no coração, você tem salvação. E é isso que eles estão dizendo aqui. Não existe salvação fora de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Portanto, você pode constituir a doutrina que você quiser. Você pode constituir o guru que você quiser. Você pode buscar os prazeres onde você quiser. Mas salvação só em Jesus Cristo. Isso você não encontra em nenhum outro lugar. Portanto, a segunda evidência que eu trago hoje à noite é que uma igreja que faz a história, ela precisa pregar. E quando ela pregar, ela tem que pregar a Bíblia. E quando ela pregar a Bíblia, ela tem que pregar Cristo. Você encontra isso em Atos 8. Diz que Filipe foi a Samaria. E ali as pessoas pregavam. E quando pregavam, pregavam as Escrituras. E quando pregavam as Escrituras, anunciavam Cristo. Essa é a receita. Mas eu quero trazer uma terceira evidência para nós hoje à noite. A terceira evidência de uma igreja que faz a história é uma igreja cujo testemunho produz impacto na sua geração. Amém? Vou repetir. A terceira evidência de uma igreja que faz história é uma igreja cujo testemunho produz impacto na sua geração, no seu tempo. Amém. Ouça o seguinte: os versos 13 e 14 mostram isso para nós. Olha o verso 13. Eu faço questão que você olhe, porque você vai dizer, que você vai perceber que meu interesse não é dizer nada meu, somente aquilo que está na Bíblia. Verso 13. Observando a coragem de Pedro e de João. O que é que eles observaram? Coragem. Noutras versões diz
ousadia, intrepidez. Eles perceberam isso. Quando o mundo olha para a igreja e vê convicção de fé, coragem, intrepidez, ousadia, percebe que essa igreja produz impacto. Se vê impactada por essa igreja. E aí veja, e percebendo que era um homem simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam andado com Jesus. Amém. Olhemos para o verso 13 por algum instante. A primeira coisa que esse texto diz é que esses homens tinham intrepidez, ousadia, coragem. Não é a coragem de matar, não é a coragem de roubar, não é a coragem de fazer as coisas más nesse mundo, mas coragem para enfrentar os poderes e não se intimidar. Coragem. E o que é que eles percebem? Percebem que esses homens eram simples, sem erudição. Às vezes as pessoas entendem que esses homens eram analfabetos. Não eram. Pedro escreveu carta, João escreveu carta. Eles não eram analfabetos. O sentido aqui é outro. Eles olham para Pedro e João e percebem que Pedro e João não têm formação em suas escolas rabínicas. Ou seja, eles não eram um mestre da linhagem dos grandes escribas judaicos. E eles ficam surpresos. Como é que eles não tiveram formação em nossas universidades, digamos assim? Como é que eles não estudaram aos pés dos nossos mestres e eles estão dando um banho de Bíblia aqui nessa corte? Como é que eles não se engasgam diante do nosso interrogatório? Por que que eles falam com tanta fluência, com tanta intrepidez? Já percebemos qual é a resposta. Eles andaram com Jesus. Eles andaram com Jesus. A resposta é que eles não andaram conosco. Eles não estudaram em nossas escolas, mas eles estudaram no seminário de Jesus. Eles aprenderam aos pés de Jesus. E isso faz a diferença. Isso significa o seguinte: você pode adquirir o preparo que você puder, estudando em cursos seculares dentro da universidade, frequentando as melhores casas de teologia, os melhores seminários, mas não esqueça, o verdadeiro preparo, antes e acima de tudo, vem aos pés de Jesus. É nos pés de Jesus que você aprende. E sabe o que é que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo uma coisa: a gente cometeu um erro, a gente matou o Cristo, mas pelo visto ele está se multiplicando, porque tem muita gente parecida com ele, fazendo as obras dele, ensinando a palavra dele. E aí, o verso 14 diz: e vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Eu disse que, teoricamente, esses homens não tinham nenhuma testemunha a favor deles, mas a maior testemunha é que junto deles, diante do Sinédrio, estava de pé o homem, como a prova incontestável de que o milagre era verídico. Eu saio de Apodi e vou para o Betel Brasileiro estudar. Eu era um recém-convertido, apesar de ter sido criado num lar evangélico. Eu estou naquele anseio, naquele fervor dos primeiros dias, lendo a Bíblia com fome, que tinha dia que eu lia 10 capítulos e não me saciava. Eu ia dormir esperando o dia seguinte para eu ler mais 10 capítulos. E quando eu comecei a adentrar os evangelhos, eu comecei a ver os milagres de Jesus. E eu disse: eu quero ver isso acontecer. E eu, logo que estou no Betel, tem uma propaganda de um pregador que vai fazer uma conferência. E ele está prometendo: cego vai ver e aleijado vai andar. O Betel liberou todos os seminaristas para ir participar daquela conferência e dar apoio.
E eu estava ali todas as noites e percebi que antes do início das reuniões, adentravam aquele recinto várias pessoas de cadeiras de rodas e outras pessoas cegas sendo guiadas por amigos ou familiares. Era um estádio de futebol, o Estádio da Graça, lá em Cruz das Armas. E o fato é que eu ficava na expectativa, no final, eu ia para a saída do estádio e eu olhava no semblante daquelas pessoas e elas estavam frustradas, porque haviam prometido para elas que elas iam ver, que elas iam andar, e nada estava acontecendo. E eu disse, não é possível, o pregador prometeu. Havia folhetos sendo distribuídos, carros de som, diziam que Jesus ia fazer isso, ele há de fazer, nem que seja no último dia. E no último dia, nada aconteceu. E eu olhava para a cara daquelas pessoas, e eu só vi uma coisa: cego andando e aleijado vendo. Entenderam, né? Cego andando e aleijado vendo, mas o contrário eu não vi. Só, meus irmãos, que aqui não. Aqui o aleijado estava de pé, e o texto diz que eles não podiam contestar a Pedro e João, porque a prova do milagre estava ali diante de todos. Não há como manipular, não há como falsificar milagres assim. Você não põe um aleijado de 40 anos de pé e diz, olha, está aqui, ele está andando. Não tem como fazer. O que eu quero dizer é que essa igreja produzia impacto, porque era uma igreja de uma conduta íntegra, de um comportamento exemplar, uma igreja de ousadia, uma igreja que andava com Jesus, uma igreja cuja conduta e cujo testemunho impactavam a vida de uma geração inteira. Não é à toa que ao final do primeiro século, o mundo daquela época tinha ouvido falar de Jesus. Amém? Mas eu quero concluir com a última questão. Uma quarta evidência e última, e a gente conclui. A quarta evidência de uma igreja que faz história, é uma igreja que ora. Amém? Se você não disser amém, é porque eu vou imaginar que você não ora. Você não tem como concordar comigo. Mas uma igreja que faz história é uma igreja que ora. Porque uma igreja que faz história na terra é uma igreja que está conectada com os céus. E a única maneira da igreja na terra se conectar com os céus é de joelhos. É clamando e suplicando ao Deus dos céus. A oração é vista de muitas maneiras, mas eu gosto de pensar na oração de uma forma. A oração é um ato de dependência de alguém que não pode, que não sabe, mas que conhece um Deus que pode e sabe. E por isso ele recorre a esse Deus e clama a esse Deus. E é isso que eles estão fazendo. Eu quero que vocês percebam o seguinte: esses homens foram soltos, porque o Sinédrio olhou para eles e disseram assim: a gente não ganha uma. Eles respondem todas. Aí pediram recesso, deixaram Pedro e João lá plantados, foram lá nos bastidores, conversaram e disseram: a gente está aqui numa situação difícil. Se a gente soltar eles, eles vão continuar pregando, daqui a pouco o mundo todo está seguindo eles. E se a gente prender, tem uma multidão lá fora que vai se levantar contra a gente. O que é que a gente faz? Aí disseram: vamos dar um açoite neles, um prensa neles, vamos dizer para eles que eles não podem falar mais nesse nome. Aí eles chegaram para Pedro e João: é o seguinte, a gente é bonzinho, não vai prender vocês, não vai matar vocês, mas a gente vai liberar vocês, vocês vão fazer uma promessa para a gente, que vocês não vão mais falar nesse nome. Aí Pedro disse: olha, a gente não pode deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aí se fosse hoje, eu ia pensar o seguinte, que Pedro e João iam dizer o seguinte: peraí, vocês não querem que a gente fale mais em nome de Jesus. A gente vai falar em nome de quem? De Buda? De Maomé? Allan Kardec? De quem? Frei Damião?
Padre Cícero, São Francisco do Canindé. Quem é o último santo? Dulce da Bahia. A gente vai falar em nome de quem? Não, a gente só pode falar nesse nome, porque esse nome é o nome que está acima de todo nome. Nós não vamos nos calar. Em outras palavras, eles estão dizendo: vocês soltam a gente aqui e a gente prega sobre esse nome ali. E eles saíram, irmãos, e diz que lá fora se juntaram com outros irmãos e foram fazer uma reunião de oração. E nessa reunião de oração, eu quero concluir com essa porção. Está aí no finalzinho do capítulo 4. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Vamos ler a partir do verso 27. Porque de fato nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha a oração, olha para as ameaças deles, e concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aleluia! Ouça o seguinte, o texto diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Como cheios? Eles já estavam cheios do Pentecostes. Preste atenção, ninguém nunca está tão cheio que não possa receber uma nova porção do céu. Amém. E o fato é o seguinte, eles oraram pedindo poder, não para arrepiar os cabelos. Eles oraram pedindo poder, não para fazer publicidade. Eles oraram pedindo poder para evangelizar. E o texto diz que o poder veio, eles saíram para pregar. O que é que eles estão dizendo aqui? Senhor, na medida em que o diabo, o mundo, os governos, os domínios da terra se unem para se levantar contra nós, a gente só quer uma coisa: que o Senhor dobre a unção do Espírito Santo sobre nós. É interessante que eles aqui não dizem: Senhor, como é que pode a gente servir o Senhor com tanta fidelidade? O Senhor deixou a gente ser preso? Cadê a tua fidelidade, Senhor? Hoje o crente não pode sofrer, não pode passar por adversidade, que ele já está dizendo: mas Deus, cadê o Senhor? O cara é dizimista, perdeu o emprego, mas Senhor, eu te dei o dízimo, e daí? Senhor, eu estou doente, e daí? Nós não temos garantia de que a nossa caminhada será fácil. Nós temos garantia de que a nossa chegada será gloriosa. Eles aqui não estão reclamando. Outra coisa, eles estão reconhecendo que tudo é soberania de Deus. E Senhor, eles fizeram o que a tua mão determinou. Agora, Senhor, o Senhor que é o Deus da soberania, também é o Deus da providência. Providencia mais poder para a gente não se intimidar, para a gente não recuar. Uma igreja cheia do poder, ela só quer uma coisa: mais poder. Uma igreja secularizada só quer uma coisa: mais mundo, mais WhatsApp, mais pecado. Mas uma igreja santa quer mais piedade, quer mais consagração. Uma igreja cheia de Deus quer mais oração. Portanto, uma igreja que faz história, ela tem 4 evidências nesse texto. Ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela é uma igreja que prega Cristo. Ela é uma igreja que tem um testemunho que produz impacto. Ela é uma igreja que ora. Que a igreja de Cristo em Apodi, no momento que completa 50 anos, seja uma igreja que continue fazendo história para a glória de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe.